palavra, Senhor, possa ser dita esta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Versículo 39. Amém? Misericórdia. Amém? Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade, negócio aí, onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê que Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu nos que o Senhor disse que faria. Amém? Glória a Deus. Você está bem aí? Você está preparado? Você veio para ouvir a palavra de Deus? Seu coração esteja aberto para isso, em nome de Jesus. E assim foi. Isabel era a esposa de Zacarias. Eram juntos aos olhos de Deus, obediente, e eles viviam cuidadosamente a todos os mandamentos do Senhor. Zacarias era sacerdote e servia ao Senhor. A gente entende que naquela época sacerdote era homens separados para entrar na presença. Homens que intercediam pelo povo com sacrifício, ensinava o povo nos caminhos de Deus. Mas lá em Hebreu vai dizer que quando Jesus veio e se fez sacrifício, ele fez-se sumo sacerdote sentado à direita de Deus em um lugar de honra. Jesus veio e se fez, acima de todos nós, sacerdote, sentada à direita de Deus, em um lugar de honra. E Zacarias estava no templo, servindo ao Senhor como sacerdote naquela época. Quando ele foi entrar ao templo para fazer o sacrifício, e o anjo veio até ele. E o anjo veio até ele à direita do altar de incenso. E o anjo do Senhor veio até Zacarias quando estava servindo. Zacarias estava servindo. Zacarias era um sacerdote. Zacarias era um servo. Zacarias, ele era um sacerdote da casa de Deus. Né? Sacerdote. E a gente entende que o sacerdote é aquele que cuida, entrega, oferece. E hoje eu entendo que sacerdote, dentro da minha casa, da sua casa, da casa de cada um que está representado, é o homem da casa. Apesar de Jesus ter vindo e ser o sacerdote acima de todos nós. E aí, eu queria te perguntar, você está sendo sacerdote da sua casa?
E às vezes a gente não entende o que é isso, às vezes a gente não vive isso, mas quando a gente sabe o que é isso, a palavra de Deus, quando a gente não tem entendimento, a gente não está pecando, mas quando a gente tem entendimento, a gente está pecando. Mas vamos voltar para Zacarias. Zacarias já era um homem de idade elevada, como Isabel. E eu entendo que naquela época ele estava servindo, estava sendo sacerdote, era um homem separado, e veio o anjo do Senhor e entregou para ele que a sua esposa seria grávida, ia dar um filho a ele. Eu entendo que naquele tempo ele já não esperava mais por isso. E a gente não vê em toda a Bíblia se falar mais de Isabel e nem de Zacarias. Só nesse momento, quando é o nascimento de João Batista, e em Lucas, que nos outros evangelhos não se fala do nascimento de João Batista, por causa do entendimento para que se é direcionado o evangelho. Então, Zacarias recebe isso. Mas ele não acreditava mais. Por quê? Eu conjecturando, um homem de idade avançada, que já servia ao Senhor por muito tempo, já não acreditava mais que poderia viver isso. E, apesar disso, o anjo do Senhor veio sobre ele, falou, entregou, e eles ficavam um tempo ali ainda entregando o sacrifício. E quando, depois de algum tempo, que ele entrega o sacrifício, que ele volta para casa, Isabel fica grávida. E você não vê no texto ele dizendo que ele chegou em casa e contou o milagre para Isabel, e a Isabel ficou feliz por isso, não. Ele chegou em casa e poucos dias depois, Isabel ficou grávida. E a gente vê na palavra do Senhor ela dizendo que ela estava feliz por isso. Ela estava grata por isso. Ela, uma mulher de uma idade avançada, simplesmente estava grata por isso. E aí, quando Maria recebe o anjo do Senhor, ela recebe a ordenança de ir até Isabel. E o anjo diz para ela que ela já estava com 6 meses de gravidez. Já estava no 6º mês de gravidez. E Maria vai até Isabel. Mas a gente vai entender que o que se cumpriu na vida de Zacarias e Isabel foi independente da fé dele. Independente dele acreditar que ia acontecer ou não. Zacarias era um servo, filho de Deus, sacerdote, separado, mas ele não acreditava mais. Ele simplesmente vivia a palavra. Ele simplesmente honrava o Senhor. Ele simplesmente servia o Senhor. E por ele não acreditar mais, ele fica toda a gestação de Isabel sem falar. Como é que é, Joana? Fica o quê? Obrigada. Então, a gente vai entender que o Senhor faz independente de mim e de você. Independente do que eu quero, do que você quer, do que você crê ou que você não crê. E o que a gente vai viver até que isso se aconteça é o que você decide ser diante dele. Porque Zacarias decidiu ser um servo. Ele podia simplesmente falar: para que eu vou continuar servindo esse Deus? Para que eu vou continuar sendo sacerdote separado se ele não faz um milagre na minha casa? Que a gente entende nessa época que já acontecia vários milagres. Mas Zacarias continuou sendo sacerdote, continuou sendo servo, continuou fazendo a obra de Deus. E mesmo ele ali, fazendo a obra de Deus, ele não acreditava mais.
Só que Deus decidiu fazer, independente da fé dele. Independente das atitudes do coração dele, ele decidiu fazer. Ele foi fiel até o fim. E mesmo depois do milagre, ele honrou a Deus, ele obedeceu. Se você olhar para você hoje, você é um sacerdote fiel, você é um sacerdote que obedece à palavra de Deus, você é filho, você está na casa do Senhor, você conhece quem Ele é, você serve a Ele, você está com Ele, independente do que você crê que Ele vai fazer, porque Ele é soberano. Ele é soberano diante de mim e de você, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas a soberania está acima de nós, independente do que a gente crê, do que a gente necessita, do que a gente quer. Ele sabe do que nós precisamos, mas a vontade dele é soberana. E Isabel vai dizer assim: ah, meu Senhor, obrigada, porque independente da idade dela, ela diz assim: o Senhor tirou de mim a humilhação, porque naquela época era humilhação para uma mulher não ter um filho. Mas ela foi grata. E ela teve que separar um tempo. Ela ficou 5 meses sem sair de casa. Ela teve que ficar separada para viver esse milagre. Vão ter milagres que você vai precisar ficar separada. Pode ter milagres que as pessoas não vão entender porque você não contou o milagre quando ele foi gerado. Mas tem milagres que você só vai poder falar quando ele estiver diante dos seus olhos. Porque nem todo mundo vai crer como você. Ninguém vai ser grato como você. Ninguém vai entender como você. Porque ninguém vai ter a dor do processo como você. Mesmo que outras pessoas também clamem pelo mesmo milagre que você. Então a gente vai entender que há um homem obediente, servo, e a palavra vai dizer que eles eram justos diante do Senhor. Justo. Então a gente vai ver ali que eles tinham qualidades de amor e temor ao Senhor, independente das circunstâncias das vidas deles. A gente vai entender que o Senhor se fez cumprir independente da fé de Zacarias. Independente dele acreditar que ia acontecer ou não, diante da circunstância da vida deles. Os milagres precedem a obediência e sacrifício antes, durante e depois do milagre. Eu queria que você guardasse bem isso. O seu milagre precede em obedecer antes, durante e depois do milagre. Porque é assim que é um servo, ele é obediente, independente das dores, ele é servo, ele é fiel e ele continua servindo ao Senhor, independente da circunstância, independente do que se crê aos nossos olhos. Eles viviam uma vida pautada em Deus. Porque a gente entende que nós temos sonhos, mas às vezes nossos sonhos são os sonhos de Deus. Nós fomos separados para viver aquele sonho. Zacarias foi separado para ser sacerdote. E Isabel. A palavra vai dizer que ela era parente de Maria. Eu fiquei na minha cabeça, eu até perguntei, Rafael, mas eu não achei isso. Que a gente vai entender que a linhagem de Maria, a família, o parentesco de Maria,
eram pessoas que tinham muito temor a Deus. Tinham muito amor a Deus, porque a gente vai entender que elas eram agraciadas. Eram pessoas que tinham Deus, eu vou conjecturar, como primazia. Porque foram mulheres escolhidas para ter homens que revolucionaram o mundo inteiro. Foi uma mulher que trouxe o meu pai, o teu pai, o Salvador. Foi uma mulher que gerou aquele que anunciaria aquele que viria depois dele. Então a gente vai entender que o que essas mulheres tinham de extraordinário? A família dela, o parentesco dela, a casa dela. A gente vai olhar para Isabel, e Isabel foi a primeira mulher, foi a primeira casa que recebeu Jesus. Porque ele ainda estava no ventre de Maria, mas ele foi à casa de Isabel. Imagina a honra disso. O primeiro lugar que Jesus, quando voltar a ser na minha casa. Imagina o privilégio disso, de ser uma serva tão fiel, tão temente, que ama tanto a Ele, que Ele vai escolher estar na minha casa, primeiro, antes de todas as coisas que Ele vai vir fazer na terra. Você pode conjecturar isso. O grande eu sou veio na minha casa primeiro, antes de todas as coisas. Antes de fazer homem, de se fazer homem. E eu, porque já gerava um milagre dentro de mim. O Espírito Santo que já estava em João Batista, porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo já estava sobre ele. E estremeceu dentro do ventre de Isabel, porque reconheceu aquele que viria. Imagina uma casa dessa. Imagina uma casa que é escolhida para receber aquele que vinha para resgatar o mundo. Eu fico imaginando assim, por não ter nada sobre Isabel, além disso de ser mãe de João Batista, deveria ser uma casa com muita presença. Uma casa que você chegasse, queria sentar e não queria sair mais de lá. Uma casa que você encontrava a presença, a ordem, a decência, a justiça, a palavra, a presença incondicional. Porque você vai ver que foi uma mulher que recebeu Jesus e ela estava separada há alguns meses, sem sair de casa, porque ela recebeu um milagre com uma idade extremamente avançada. E eles foram obedientes. E recebeu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na casa dele com muita alegria, com muita satisfação. Porque Isabel vai perguntar, e tem eu para receber vocês aqui? E ela recebe Maria, e Maria fica ali durante 3 meses, junto de Isabel. Uma casa que você pode repousar. Uma casa que a presença pode repousar. E onde é que tem uma casa que o Senhor pode repousar? Como você traz um lar, como você faz um lugar ser onde ele tenha toda a plenitude. Ele tem toda a sua casa. Um lugar onde que a presença dele é palpável. Eu ficava aqui pensando. Um lugar para a presença ser palpável, você tem que buscar a presença. Um lugar para ser palpável, você precisa viver a presença. Um lugar para ser palpável, você precisa buscar a palavra, viver a palavra, obedecer a palavra. Está disponível para a palavra, está cheio do Espírito Santo. É alguém que a palavra é insaciável para ele. É alguém que a presença é insaciável para ele. É alguém que vive para ele. É alguém que busca ele.
Porque enquanto Isabel estava na sua casa, o sacerdote estava aonde? No templo. Sacrificando. Obedecendo. E naquela época, o sacerdote ensinava. Eu quero uma casa como a casa de Isabel. Onde há presença, é o porto seguro dela, é um lugar que ela pode estar incondicionalmente. É onde a presença tem poder e liberdade para agir da forma que Ele quiser. Mas com tudo isso, você é um servo, é um filho, é alguém que o Espírito Santo reconhece a presença? Porque Isabel reconheceu a presença, porque o Espírito Santo de João Batista se agitou dentro dela. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, cada um de vocês. Então eu entendo que se você e eu temos o Espírito Santo, nós reconhecemos a presença, nós conhecemos a presença e nós engrandecemos a presença. E nós chamamos a presença para estar em nossa casa, como Isabel. E abriu as portas da casa dela para ele. Por ele. E teve a honra. E teve a honra de gerar um grande homem para Deus. Porque hoje a gente vai olhar o que é ser um homem, um grande homem. Aos olhos humanos, ser um grande homem é você ter um bom trabalho, ter uma boa casa, ter. E às vezes as pessoas até esquecem que precisa ter caráter para ter, mesmo que tenha que ter, para alcançar. Mas um grande homem de Deus não é sobre isso. Porque a gente vai entender que João Batista passou por muito tempo no deserto. Ele não tinha posses. Porque ele foi cumprir o que ele foi chamado para ser. Mas para o Senhor ele era um grande homem. Vai ter lugares que você vai precisar estar, que não vai aos olhos das pessoas, as pessoas não vão te contemplar como um grande homem. Vai ter lugar que você precisa estar, precisa entregar, precisa servir, que as pessoas vão falar assim, meu Deus, um homem desse, por que está todos os dias na casa do Senhor? Um homem desse, por que está servindo ao Senhor? Por que ele não é um grande empresário, um grande homem aos olhos humanos? Por quê? Porque aos olhos do Senhor, ele já é grande, porque a essência que ele tem. Ele já é grande porque ele tem a presença. Ele já é grande porque ele já decidiu servir. Ele já é grande porque decidiu ser sacerdote da sua casa. E os seus filhos não vão desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque ele ensinará aos seus filhos o que é ser um grande homem com amor e temor ao Senhor. Porque as coisas materiais vêm e vão. Como diz o povo aí, a roda gira. E hoje você tem um bom emprego, amanhã não tem. Mas o que você planta no Senhor é eterno. É eterno. E a gente entende que a grandeza dele é infinitamente mais do que a gente pode fazer. Que a força dos nossos braços pode fazer. E o que você escolhe ser nesta noite? Alguém que reconhece a presença? Alguém que é grande aos olhos do Senhor? Ou alguém que é grande aos olhos daquilo que tudo faz virar traça um dia? Eu hoje, antes de vir para o culto, eu catei 500 roupas, joguei para um lado e para o outro. Falei assim, Jesus, que misericórdia. Sabe aquelas roupas todas que você tinha, né?
Sumiu. Sumiu. E aí, quando eu estava vindo, aí o Senhor falou assim: mas o que você tem hoje te basta. Porque às vezes tem lugares e coisas que você está vivendo, mas você não vai entender. O que você tem hoje te basta, é o suficiente. E o que eu tenho com você hoje é infinitamente mais do que quando você tinha com os armários que estava sobrando. É fácil? Não, não é fácil. Se eu dizer que é fácil, eu vou estar mentindo. Não vou mentir. Mas Ele nos abraça de uma forma tão grande, nos sustenta de uma forma tão grande, que isso passa a ser insignificante de tudo que a gente vive com Ele. Isso passa a ser tão pequeno diante do que a gente vive com Ele. Passa a ser nada. Eu prefiro ser alguém que reconhece a presença. Eu prefiro ser alguém que tem um sacerdote que honre ao Senhor. Se vai ser fácil, eu não sei, mas se Ele sustentou até hoje, quem sou eu para dizer que Ele não vai? Quem sou eu para dizer que Ele não vai? Ele cumpriu em Zacarias e em Isabel, independente da fé de Zacarias. Ele fez o milagre independente de tudo. Isabel tinha tanta sensibilidade que ela conseguiu reconhecer o Jesus através do Espírito Santo de João Batista. Mesmo com a idade avançada, ela recebeu o milagre. Ela fez sua parte, ficou em casa, separada. Viveu a plenitude do poder de Deus. Foi agraciada por ser mãe de um grande homem de Deus. Seja quem reconhece o Mestre. Seja quem está disposto a receber o Mestre em sua casa. Isabel foi a primeira a receber Jesus em sua casa. E eu e a minha casa serviremos o Senhor. E eu queria orar com você, para que você seja alguém que não abre mão da presença. Para que você seja alguém que reconheça a presença. Porque hoje o Espírito Santo vive em mim e você. Seja alguém que escolha ser o sacerdote da sua casa. Seja alguém que escolha servir ao Senhor. E eu tenho certeza que aqueles que escolheram a boa parte viverão mais que o bastante no Senhor. Oh, Deus. Seja quem reconheça o Senhor. Eu queria que você colocasse de pé. Se você puder, coloca a mão no seu coração. A gente vai estar orando neste momento. Deus, obrigada, Jesus, pelo privilégio de te conhecer e prosseguir a conhecer, Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos separado para viver a Tua obra. Obrigada, Jesus, porque Tu nos amaste primeiro. Obrigada, Jesus, porque Tu tens sido mais que o bastante. Deus, continua fazendo milagres ao Teu povo. Continua, Jesus,
sendo aquele que escolherá a boa parte, independente do que vivem em ti, Jesus. Que independente do tempo que eles tenham que esperar o processo dos milagres, dos sonhos, que eles possam continuar sendo sacerdotes, servos, filhos fiéis a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, decretamos, Jesus, falência do inferno nas famílias aqui neste lugar. Em nome de Jesus, decretamos, Jesus, nossas famílias salvas em Ti, Deus. Decretaremos, Jesus, declararemos, Jesus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Jesus. Oferta de amor, sacrifício. Seja aquele que escolhe reconhecer o Mestre. Seja aquele que obedeceu a dar o nome do teu filho, aquele que o Mestre disse para dar. Como oferta viva em seu Obedeça a ser separado para Ele. Não é a vontade do seu coração, é a vontade dele. É a vontade dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não há outro lugar para você estar nesta noite. Não há outro lugar para você viver nesta noite. Não há outro Deus para você entregar a sua família nesta noite. Faça o que está em seu Seja um coração sedento por Ele, Jesus. Seja um coração disposto a viver a promessa dele. Seja um coração mais e mais está ao seu lado, Senhor. Seja você. Seja você. Ah, Espírito Santo, reconstrói os corações sedentos por Ti nesta noite. Reconstrói, Jesus, uma alma sedenta por Ti nesta noite. Reconstrói, Jesus, um altar sobre todas as pessoas nesta noite. Que a vida dela possa ser um altar para Ti, Jesus. Que a vida dela possa ser grata a Ti, Jesus. Que a casa dela seja como casa de Isabel, um lugar que a presença, a escolha está, que a presença queira estar, Jesus. Oferta viva em teu altar. Seja você. Pois Seja pra você. te adorar Seja você. foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em seu coração. E que a cada dia eu venha mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Aqui você possa escolher, Jesus. Pra te Nesta noite ter adorar. um relacionamento com Deus diferente. Foi Não ter um relacionamento de qualquer coisa, não. Ele não quer só as sobras. Ele quer ser o centro da sua vida. Faça o que Ele não te está quer pela em seu metade, Ele não te quer coração. por algum momento, Ele te quer por inteiro. E que a cada Alguém dia que conhece Ele de forma eu venha diferente. mais e mais. Alguém que reconhece Ele como ninguém Está pode ao reconhecer. seu lado. Você sabe quem você é nele. Ao lado. Você sabe que Ele Está construiu em ao você. seu lado, Não abra mão Senhor. dele, não. Não abre mão da presença, não. Pois
te Não abra mão da adorar. presença. Não abra mão de servir a presença. Foi que eu nasci. Se quiser, se tiver que ficar prostrado diante dele até que você veja ele, até que você sinta o toque dele diferente, fique. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que ficar clamando dia após dia, clame. Mas não abre mão disso, não. E que a cada dia eu Não abra mão dele, venha não. mais e mais estar ao seu lado. Não abra mão de ser sacerdote, não. Estar ao seu lado. Não abra mão de ser servo, não. Estar ao seu lado, Senhor. Não abra mão de ser um filho fiel, não. Não abra mão de reconhecer ele nos seus dias, nas entrelinhas dos seus dias. Não abra mão da sua casa ser um lugar de honra onde ele está. Ele ter a primazia dos seus dias, dele ter a primazia da sua casa, de você se fazer casa favorita dele. Não abra mão disso. Não abra mão dele. Ele te chama nesta noite para viver algo diferente com ele. Ele te chama para viver algo diferente com ele nesta noite. Ele te chama para ter um reencontro com ele. Você já pode ter aceitado ele como seu único, suficiente Salvador, mas ainda falta algo em você de se encontrar com ele, de viver tudo que você tem para viver nele. Porque às vezes a gente escolhe estar no raso, mas ele não te chamou para viver no raso. Ele te chamou para viver milagres incondicionais. Ele te chamou para viver milagres independente das suas circunstâncias. Ele te chamou. Independente das circunstâncias, Ele te chamou. Seja alguém que é reconhecido por ter a presença. Seja alguém que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: ali vai o sacerdote de Deus. Seja alguém que ali vai dizer: ali há uma mulher de honra. Há uma mulher com amor e temor ao Senhor. Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: até o que você ainda não pensa ser nele. Mesmo que você acha que não tenha condição de ser ou servir ele, mas ele te chamou, ele te garante. Se ele te chamou, ele vai te garantir até o final. E às vezes o temor, a covardia faz a gente parar no meio do caminho. Mas seja você que vai viver mais que bastante, que vai ser chamado de grande diante do Senhor, e que vai ter o teu nome na história, porque o nome na história vai ser daqueles que viveram algo extraordinário, que viveram sem reservas nele, que se viveram sem reservas no propósito que veio. Há homens que vão dizer que são grandes pelo que tem. É um grande empresário, é um grande... Mas Jesus está te chamando hoje para ser um grande homem.
Um grande homem do Senhor. Uma mulher sensível aos olhos do Senhor. Peça isso para Ele. Se você hoje não tem mais vontade, se você hoje não tem sede da presença, sede de servir, peça isso para Ele hoje. Para ser o que você ainda não foi, mesmo que você tenha conhecimento da palavra, mesmo que você já tenha tido experiências com Ele, peça para viver algo diferente com Ele. Não abra mão da sua cura, mas haverá um tempo para você falar que foi curada, porque o processo que você vai viver é entre você e Ele, é entre você e o seu Pai, e a direção que Ele vai dar todos os dias. Ah, Jesus, seja adorado, Deus.